Falar de lealdade hoje está muito complexo. As pessoas elas não honram mais o trabalho delas e muito menos dão valor na confiança que foi dada a elas. Mesmo que a empresa, a entidade empresa, muitas vezes pode ser cruel e que vai te dispensar quando para ela não fizer mais sentido, ainda assim você precisa ter uma certa honra. Não uma certa honra, porque não existe meia honra, né? Tem que ter uma honra, uma lealdade. E a lealdade ela é um princípio que está deixando de existir. Porque as pessoas se tornaram tão egoístas, tão egóicas, que elas não são mais leais. Elas só olham para si nesse momento. Eu me lembro que eu li um livro que fala sobre a origem da Inglaterra. Na realidade não é um livro, é uma crônica. Tem até uma série dela que chama O Último Reino. Lá tinha um guerreiro que chamava Uhtred, é o personagem principal, e muitas vezes ele tinha pessoas leais ali com ele, que mesmo quando ele estava mais ferrado que tartaruga em boca de jacaré, os caras estavam lá com ele, não largava. O cara não tinha dinheiro, não tava, a esposa tinha falecido, etc, etc, mas os caras estavam lá com ele. Eles tinham palavra, eles iam até o fim, mesmo que as condições não fossem favoráveis. Aí você fala, nossa, mas é para eu ficar insistindo, às vezes a empresa está falindo, ou o pessoal está me colocando de escanteio, etc. Eu não estou falando que lealdade é ingenuidade. Gente, vamos lá. O mundo, ele não é justo e ele não vai ser. Não adianta a gente querer isso. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente não tem condições de trabalho adequadas. Hoje é um privilégio. A gente está aqui. Eu estou aqui no escritório da minha casa gravando um vídeo aqui para vocês para te ajudar a ser promovido. Mas quantas pessoas hoje não têm isso? O que eu quero dizer com a lealdade é que você precisa honrar o seu trabalho. Você precisa honrar, muitas vezes, a pessoa que te deu a primeira chance. Você precisa entender isso. Estar disposto a fazer o bem, mesmo que você possa receber o mal. E continuar em frente. Você vai continuar em frente. A lealdade é disso que se trata. E quase não existe mais lealdade hoje. E muito disso é porque as pessoas esqueceram que elas estão lidando com outras pessoas. Mesmo que aquelas pessoas ali estão representando uma empresa. Eu vou explicar isso melhor. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, sou mentor de carreiras e desenvolvimento profissional e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Vamos lá, gente. É o seguinte, um exemplo que eu sempre dou é quando você foi contratado, alguém confiou em você a primeira vez. Você aceitou uma proposta, a proposta já estava clara, você já tinha dado sua palavra. Aí vamos supor que uma outra empresa te chama, só que você já aceitou. Agora, só que a empresa está te pagando mais, a que te chamou. 2, 3 mil reais a mais. Você já aceitou. O que você faz? Você aceita ou não? Essa é a reflexão que você tem que ter. Aí você fala, nossa, mas eu preciso desses 2, 3 mil reais a mais. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de mais dinheiro. Só que você já deu sua palavra lá na outra empresa. Você não sabia se iam te chamar nessas outras entrevistas que você fez. Você já assinou a carta proposta. E mesmo assim você fica tentado a ir para outra empresa por causa desses 2, 3 mil reais a mais. Nesse caso, qual que é o correto a fazer? É uma pergunta. Eu sinceramente eu não sei a resposta. Mas eu, de acordo com os meus princípios, eu não iria. E eu tô falando isso porque já aconteceu. Antes de continuar, se você quiser melhorar a sua chance de ser promovido, agregando mais lealdade nesse processo, no canal tem um vídeo que eu falo quais foram os passos que eu usei para que eu pudesse ser promovido no mundo corporativo, saindo do chão de fábrica e virando gerente regional de projetos logísticos para a América Latina. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Certa vez eu estava trabalhando e eu já tinha falado para o meu chefe que eu não queria continuar na cidade que eu estava, que eu queria ser promovido ou mudar de área, e teve uma certa enrolação nesse processo. A empresa ficou enrolando. E não foi culpa do meu chefe, coitado. Ele não teve culpa nisso. E eu entendo por quê. Porque o ecossistema em si, por trás disso, era muito maior do que ele. O RH estava travado, era decisões top-down, de que tinha freeze de promoções, etc, etc. Então, eu comecei a fazer entrevistas. Eu comecei a procurar emprego, comecei a sair e olhar o mercado. E aí, eu aceitei uma proposta. Eu não ganharia mais, mas eu mudaria de área. E a perspectiva desse emprego era muito maior. Muito maior não, mas era boa. E aí eu fui promovido na empresa que eu estava. Quando eu falei que eu ia sair. Eu ia ganhar muito mais, provavelmente. Eu não cheguei a saber quanto. Mas eu já tinha dado minha palavra para outra empresa. E eu disse não para a promoção. E olha só, eu não assinei nada. Era só a palavra. Eu não consegui voltar atrás.
por mais tentado que eu estava. É engraçado isso, né? É claro, talvez hoje eu não sei se eu faria a mesma coisa. Não porque eu não fosse leal. Talvez eu mudaria a perspectiva. Talvez eu chegaria para as pessoas que eu tinha conversado, falando, olha, o pessoal lá me promoveu, eu queria conversar com vocês sobre isso, para entender o que a gente pode fazer, e eu não quero fazer leilão aqui. Eu só quero dizer que, nesse sentido, para tal e tal situação, é melhor, muitas vezes, eu aceitar esse carro. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a realidade que você vive hoje é diferente. E aí você fala, nossa, eu não posso fazer isso. Eu teria que aceitar esses 2, 3 mil reais. E eu entendo, porque às vezes você tem família para criar e esses 2, 3 mil reais vai fazer uma diferença danada na criação dos seus filhos, entende? Por isso que eu falo, não é uma resposta certa, é uma reflexão que você precisa fazer. De fato. Porque a forma como você atua diz muito sobre o profissional que você quer se tornar. Se fosse hoje, o que eu faria? Provavelmente o que eu acabei de dizer, em relação a alinhamento. Eu estava fazendo uma entrevista e eles me ofertaram 2 a 3 mil reais a mais, que para mim é muito mais interessante financeiramente, vai me ajudar a acelerar muitas coisas aqui. E eu queria entender se a gente pode entrar em uma negociação, porque eu não quero que vocês sejam prejudicados. E no sentido de você como meu chefe. Eu não quero que você seja prejudicado, porque você já me deu uma oportunidade, você acreditou em mim, a gente tinha um processo de trabalho aqui grande, etc, etc, etc. Exploraria isso, porque eu estou falando com outro ser humano também, entendeu? E eu não consigo, nesse momento, olhar e pensar que ele é uma empresa, entende? Por isso, e principalmente porque ele me deu a primeira chance. Isso que para mim faz sentido. E é nesse momento que é preciso você olhar para a sua realidade e entender o que você faria. E eu tenho por mim que quem te dá um voto de confiança, o mínimo que ele merece é a sua honestidade. E aqui não é ingenuidade, gente. Você vai ter que estar disposto a quebrar a cara. E feio. Porque tem gente que simplesmente não tem esse pensamento de lealdade e honra. Eles não sabem o que é isso. Eu já vi gente ser demitida, sendo que falaram para ela que ela seria promovida. É duro, mas isso acontece o tempo todo. Infelizmente, é o que acontece. E por isso que as pessoas ficam ressentidas. Falam, eu vou fazer um básico aqui, vou fazer meu trabalho, não quero mexer com nada disso, tal. Por quê? Porque elas se ressentem. Elas tiveram experiências ruins. Esses dias eu conversei com uma pessoa que ela começou a assumir coisas. Ela achou que iriam promover se ela entregasse mais. Mas ela não alinhou isso com a liderança. Ela presumiu. E quando você presume coisa, pode ter certeza que vai dar errado. Se você assume coisa que você não conversou com quem é o responsável por aquilo, esquece, vai dar errado. Por quê? Você não sabe, você está presumindo, você está assumindo que aquilo ali é uma realidade que você criou na sua cabeça, tá bom? Não presuma as coisas, alinhe sempre, sempre. E aí você vai me perguntar assim, tá bom, por que lealdade é importante para ser promovido? Justamente porque quando você entende que você precisa honrar a pessoa que te deu um voto de confiança, você vai trabalhar mais forte, você vai trabalhar mais focado, você vai fazer o melhor que você pode fazer, porque aquela pessoa confiou em você, ou seja, ela é digna de receber a sua honra. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai confiar em você. Ela vai falar assim, esse cara ou essa mulher são feras, é fera. Eu vou fazer o que for para que eu consiga fazer com que eles cresçam aqui nessa empresa. É isso que passa na cabeça do chefe. Chefe bom, tá? É isso que passa. Eu já ouvi de líderes que queriam promover um funcionário e o RH falou assim, esse funcionário aí, a gente pode fazer um deslocamento lateral com ele para dar um saving para a empresa. O chefe falou assim, não vou fazer deslocamento lateral. O cara é promovido, porque eu sei que ele é bom e eu sei que ele vai fazer um bom trabalho. E eu quero que ele venha com esse gás. Eu não quero que ele venha achando que ele vai fazer a mesma coisa que ele faz hoje. Eu quero que ele venha com gás. E para a pessoa se motivar, com certeza, quando ela é promovida, ela traz uma energia mais forte. Ela se sente grata pela promoção. Porque a gente sempre tende a pensar que a gente recebe menos do que a gente merece, sendo que a gente tem muito mais do que a gente merece. Por isso, reflita sobre isso. Porque quando você ganha a confiança do seu chefe, ele vai para cima, junto com você. Ele vai te defender junto com o RH, ele vai vender o seu trabalho, ele vai aumentar a sua exposição, vai colocar você para que você cresça, desenvolva as habilidades necessárias para ocupar o próximo nível. Isso, claro, se o seu chefe também for leal,
se for uma pessoa honrada. Infelizmente, não é o que acontece em todo lugar, mas não adianta, gente. Sempre terão lugares que as pessoas serão ruins, mas também serão boas. Tem gente ali que são boas. Essa é a esperança que você não pode perder. Porque quando você perde a esperança, você para de construir as coisas de valor. Você para de buscar ser melhor. Você vai fazer o básico, vai continuar no seu trabalho ali. E eu vou te falar, eventualmente uma frustração vai aparecer. Pode ser que você não esteja frustrado hoje, mas daqui 2, 3 anos, nunca se sabe. Entendeu? Você precisa se preparar para isso também. Porque a frustração, ela não é exclusiva de quem fica paradinho ali fazendo só o básico e daqui 2, 3 anos se frustra com o trabalho, começa a reclamar 1 milhão de vezes e tal. Ela não é exclusiva dessas pessoas. A frustração aparece quando você faz as coisas e muitas vezes o resultado que você gostaria que viesse não veio. Mas quando você se prepara, não é uma surpresa. Você fala, podia dar errado, deu, putz. E agora, o que eu preciso fazer para corrigir? O ser humano é falho, você vai errar, pode ter certeza. Seu chefe vai errar, pode ter certeza. Mas, veja, mesmo com os erros, você consegue aprender, se desenvolver e crescer. E trilhar um caminho de sucesso. Mesmo que você se frustre com algum chefe, eu tive chefes que não foram bons. Hoje eu consigo enxergar que eles contribuíram para o meu desenvolvimento. Por mais que eles não tenham sido líderes excelentes, tinham seus pontos positivos, mas eram falhos em alguns aspectos. Ok, o ser humano é assim. Na época, eu me revoltei algumas vezes, tudo bem, mas eu entendi hoje que, de uma certa maneira, em algumas situações, cada um deles tinha a sua razão. Todos nós, a gente está suscetível a isso. Portanto, gente, olhem para a lealdade, olhem para a honra. No lugar que você está, existe dignidade. Se o seu trabalho for digno, claro, né? E aí, enfim, cada um olhe para a sua consciência aí nesse momento. Existe dignidade. Você pode fazer com que as coisas sejam diferentes quando você honra o lugar que você está, honra as pessoas que te deram oportunidade. E que você também vai começar a passar isso para frente. Porque outras pessoas vão querer honrar você. Isso é muito forte. É muito forte porque cria um ecossistema, uma cadeia de pessoas se ajudando. Beleza. E aqui, pessoal, é importante também refletir. Se você passar por uma situação dessa, o que você faz? Quando eu falo de uma eventual promoção, você está fazendo várias entrevistas, aí você já aceitou uma, e aí outra te chama, pagando mais, o que você faria? Eu já vi gente trocar de emprego por causa de R$500. Será que vale a pena? Cada mudança de emprego que você faz é um recomeço. Você, querendo ou não, vai ter que conquistar a confiança daquelas pessoas que te deram essa chance. Você vai ter que despender todo um esforço para fazer isso. Não é impossível, claro, né? Mas será que vale a pena? Ou será que é melhor você honrar aquela outra pessoa que te deu a primeira chance? Você vai ter que analisar a situação que você vive hoje, você vai ter que analisar suas perspectivas para ver se faz sentido você mudar e começar todo um trabalho por causa de valores, às vezes, não expressivos. Isso é difícil, eu sei, mas também não é impossível. Só que eu te dou uma certeza. A lealdade, ela conta muito para quem deseja ser promovido, por todos esses motivos que eu explorei aqui. E quanto mais nós conseguirmos honrar essas pessoas, mais pessoas vão entrando nesse barco e mais pessoas boas vão aparecendo nos lugares que você começa a passar. Se você gostou desse vídeo, se você viu que a lealdade, de alguma forma, ela pode te ajudar a ser diferente dentro da empresa, se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando insights para que você possa ser promovido no mundo corporativo. Se você quiser aprender como melhorar a sua visibilidade na empresa, aumentando as suas chances de ser promovido, eu tenho uma aula de 5 minutos que eu explico toda a minha metodologia de como eu saí de conferente para gerente regional América Latina de projetos logísticos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar para você assistir essa aula. Te vejo no próximo vídeo.